Meninos, tudo bem? Nós estamos começando agora a primeira semana do PET 4 de matemática. Aqui com vocês é a professora Ana, tá? E na aula de hoje, meninos, a gente vai aprender um pouquinho sobre frações. E afinal, né? O que que são frações? Vocês já ouviram falar? Vocês têm uma noção do que é isso? Frações nada mais é do que uma divisão. Só que ela é escrita de uma maneira diferente. Aí eu coloquei um exemplo aqui de uma fração. Fração, meninos, ele sempre vai ser dividido em duas partes, tá? Ou é uma divisão. Essa barrinha aqui, ó, significa divisão. Em cima sempre nós vamos ter um numerador, embaixo sempre um denominador, tá? Aqui eu coloquei a fração 1/5, mas eu poderia estar escrevendo 1/2, ó, tá vendo? Uma barrinha, numerador em cima que é 1, denominador embaixo que é 2, tá? Eu poderia estar escrevendo também 3/2, por exemplo, barrinha, numerador em cima e denominador embaixo, tá? Mas o que é isso? O que é numerador e o que é denominador? Vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês terem uma noção. Eu tenho uma maçã inteira, mas eu não quero comer essa maçã inteira, certo? Então, eu vou dividir esta maçã ao meio. Eu vou ter 2 pedaços de maçã, tudo bem? Então, eu vou ter 2 pedaços de maçã. Aí, eu quero comer somente um desses pedaços. Então, olha só, eu tinha uma maçã. Aqui, opa, peraí. Aqui eu tinha uma maçã. Aí, o que eu fiz? Eu parti essa maçã ao meio. Isso quer dizer que uma maçã ficou com 2 partes, certo? 2 partes. E dessas 2 partes eu peguei apenas uma. Olha só, eu acabei de fazer uma fração, onde 1 é o meu numerador e o meu 2 é o denominador. O denominador, meninos, então, neste caso, deixa eu trocar de cor aqui. O denominador, então, vai ser o número de vezes que eu dividi o meu inteiro. Quantas vezes eu dividi meu inteiro? Quantas vezes dividi o inteiro? Que aqui no caso, o inteiro é uma maçã. Eu dividi a minha maçã em 2 partes iguais. E o numerador é quanto eu peguei dessa divisão, tá? Quantos pedaços eu peguei. Quantos pedaços eu estou considerando, né? Aqui foi que eu peguei, o que eu comi. Aqui, ó, meninos, vamos supor que eu tenho uma pizza. Quando a gente vai lá no supermercado e compra uma pizza, a gente divide essa pizza, por exemplo, em 4 partes iguais, porque nós somos eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, por exemplo, né? 4 partes iguais, tem que ser iguais, tá certo? Ou se eu dividir essa pizza em 4 partes iguais, o meu denominador já é 4, ok? Só que aí nesse dia específico, o meu irmão não estava em casa, então eu pude comer a parte dele, tá? Então eu comi 2 partes, eu comi essa parte aqui e eu comi essa parte aqui. Então, dessas 4 partes que eu dividi minha pizza, eu peguei 2, né? Então, o meu numerador vai ser 2, certo? Aí, eu chamo essa fração aqui, eu leio ela de 2/4, tá certo? Eu vou colocar um outro exemplo aqui para vocês de laranja. Eu tenho aqui uma laranja inteira
E eu gosto de partir minha laranja em 4 partes iguais, desse jeito aqui, tá certo? Só que eu não quero comer essa laranja toda, por isso que eu dividi ela, né? Eu dividi ela em 4 partes iguais. Eu quero só 3 pedaços daqueles 4. Olha só, vamos voltar lá. Eu quero só este pedaço, este e este. Esse aqui eu não vou comer, esse aqui eu vou guardar na geladeira para comer mais tarde. Então, eu comi, né, 3 quartos de laranja. Tudo bem? Por que 3 quartos? Ora, porque eu dividi minha laranja em 4 partes e peguei 3 delas. Tá certo? É bem tranquilo, não é? Aí eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma das atividades do PET, já dessa semana. Olha aqui, vamos observar essa atividade aqui. Aqui ele ainda deixa a gente usar uma calculadora, né? Use uma calculadora e determine a medida aproximada do diâmetro da Lua em quilômetros, sabendo que a medida aproximada do diâmetro da Terra é 2.760 quilômetros e a medida do diâmetro da Lua é 3/11 da medida do diâmetro da Terra. Depois eu vou ensinar vocês a ler as frações direitinho, tá? Então, a medida do diâmetro da Lua é 3/11 da medida do diâmetro da Terra. Ó, o diâmetro vai ser essa linha azul aqui, ele até explica o que que é, né? A gente está em uma esfera, que é a Terra. Então, se a gente pega de um ponto da esfera, passa pelo centro da Terra até o outro ponto, a gente está falando sobre o diâmetro, tá certo? Então, olha só, ele fala que a Terra tem 12.760 quilômetros e que a medida do diâmetro da Lua é 3/11 da medida do diâmetro da Terra. Fração não é divisão, meninos? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou esse diâmetro da Terra aqui, ó, 2.760, e dividiu em 11 pedacinhos iguais. Quer dizer que a gente dividiu isso aqui em 11 pedaços de... Eu já dividi, tá? 2.760 por 11. 11 pedaços de 1.160 quilômetros. Aí, desses 11 pedaços, para eu saber o diâmetro da Lua, basta eu pegar 3 deles. Se cada um é 11.160 quilômetros, quanto que vai ser 3 deles? Basta a gente multiplicar ou somar isso aqui 3 vezes, né? Eu vou multiplicar 1.160 vezes 3, porque são 3 pedacinhos de 1.160 cada. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, e 3 vezes 1, 3. Isso quer dizer que a Lua tem 3.480 quilômetros de diâmetro. Certinho? É bem tranquilo, né? Então, primeiro, o que eu tive que fazer? Eu tive que olhar o diâmetro da Terra e dividir esse diâmetro em 11 partes iguais e depois pegar a quantidade que eu queria, né? Eu queria 3 pedacinhos. Então, eu peguei 3 pedacinhos de 1.160 quilômetros. Certinho? É bem tranquilo, né? Então, meninos, tem mais atividades no PET, tá? Esse PET dessa semana, ele tá com 7 atividades diferentes. Eu trouxe uma atividade para vocês verem como é que faz sobre fração. E eu não trouxe as outras para eu não deixar o vídeo muito grande, como estava ficando, tá? Tinha vídeo aí que tava com 30, 40 minutos, né? E fica difícil de assistir, fica enjoativo, né? Mas com uma atividade só, eu sei que vão ter dúvidas, né? E se tem dúvidas, meninos, vocês me procuram, tá? Se tiram essas dúvidas no grupo, ou no privado. Pode ser também pelo Conexão Escola, que as nossas salas lá estão abertas em horário de aula, né? E vocês tirem essas dúvidas, tá? E além de tirar as dúvidas, meninos, é assim,
vocês mandam foto, né, sobre o que vocês estão com dúvida. Professora, não entendi essa atividade. Professora, não sei se está certo. Aí eu respondo e vocês me retornam se vocês conseguiram fazer, tá? Porque muitos me perguntam e depois somem, né? Aí eu não sei se conseguiu fazer, eu não sei se conseguiu terminar, eu não sei se entendeu, tá? Isso aqui é matéria nova, é matéria que vocês ainda não viram, então é de suma importância que vocês estejam comprometidos, tá? Com esse conteúdo e que vocês estejam me perguntando, tá certo? Então eu aguardo as dúvidas de vocês, eu aguardo as fotos das atividades, tá? Não se esqueça que é importante fazer essas atividades. Essas atividades é a validação da carga horária de vocês, tá? Enquanto a gente estiver fora da sala de aula presencial, a gente precisa trabalhar remotamente, né? Então eu espero, tá certo? As atividades, as dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me procuram, tá bom? Até a próxima.